Lucas 15:3. Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Assim vos digo que haverá maior júbilo no reino dos céus por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Põe a mão na sua Bíblia e diga comigo: Pai, esta é a tua palavra, fala comigo e me ensina teus caminhos. Pode sentar, igreja, aplauda o nome dele bem forte. O tema da ministração de hoje é quem Jesus ele procura, amém? Irmãos, que parábola maravilhosa essa da ovelha perdida. O que o Senhor nos ensina nessa parábola? Essa parábola ela é especificamente para Israel, porque Jesus, a Bíblia fala que Jesus veio buscar a casa de Israel, ele veio buscar aquele povo. Israel foi a nação escolhida por Deus como se fosse o sumo sacerdote do mundo inteiro, aquela nação. Porém, Israel estava tão afastado do Senhor. É incrível que Israel tinha todas as leis dadas por Moisés, todas as leis que foram escritas. A Bíblia diz que foi escrita, os 10 mandamentos foram escritos pelos dedos do próprio Deus em uma tábua, e foi entregue para eles, para os israelitas. Mesmo eles tendo a lei de Deus, mesmo eles tendo os mandamentos, mesmo eles tendo todos os milagres que eles viram, ainda assim Israel, eles estavam tão distantes do Senhor, irmãos. Por que Jesus ele conta essa parábola? Jesus ele conta essa parábola para que o povo de Israel eles viessem conscientizar de como eles estavam tão distantes do Senhor. Então ele conta essa parábola que um homem tinha 100 ovelhas e uma daquelas ovelhas se perde. Ele pega as 99 ovelhas, deixa no aprisco. Pastor, o que é um aprisco? Aprisco é um local seguro. Tem muita gente que imagina que Jesus pegou esse homem da parábola, pegou as 99 ovelhas e deixou elas sem segurança, dispersas. Jamais Jesus faria isso. Então ele pega as 99 ovelhas, deixa no aprisco, lugar de pasto, lugar seguro, e vai em busca de uma única ovelha. Olha como aquela ovelha era tão importante para aquele Senhor. A Bíblia diz que uma alma não tem preço. Irmãos, quantas pessoas precisam do Senhor? Às vezes a gente imagina que só quem precisa de Deus é o drogado, é a prostituta, é o assaltante, é o homicida. Às vezes a gente imagina que por nós estarmos na casa do Senhor, por nós termos aceitado Jesus, às vezes muitas pessoas imaginam que somente aqueles que estão lá fora no mundo é quem precisam do Senhor. Israel achava que por ter os 10 mandamentos, Israel achava que não precisa do Senhor, porque eles tinham os 10 mandamentos e também porque eles eram filhos de Abraão, o pai da nação, o pai da promessa, aquele que recebeu a promessa. Israel cresceu com um pensamento totalmente religioso e eles achavam que não precisavam de mais nada. No capítulo 8 de João, a palavra do Senhor diz que Jesus foi exortar os israelitas. Os israelitas não receberam a exortação de Jesus. Eles disseram assim: nós temos por pai Abraão. E quem é tu? Eles falaram assim para Jesus: e quem é tu? Jesus disse: eu sou maior do que Abraão. Antes que Abraão nascesse, eu já existia. Os israelitas falaram assim: tu não tem nem 40 anos e já diz que viu Abraão? Jesus estava falando da prática das obras da carne. Jesus queria tirar aquele povo da carne, porque o que nos afasta do Senhor, irmãos, é não reconhecer a soberania do Senhor. Pastor,
Quando que alguém não reconhece a soberania do Senhor? É quando você vive na prática desse mundo, nos prazeres desse mundo. Quando nós vivemos nos prazeres desse mundo, nós não somos regenerados e lavados pelo Espírito Santo de Deus. Eu me lembro que uma vez eu estava pregando em um culto campal. Acho que eu falei isso aqui. Estava no meio do culto e um vizinho teve uma briga com a vizinha. Sabe aquela briga feia, de peia mesmo? Todo mundo do culto, todo mundo da célula, que era um culto campal, correu, deixou o culto e foi ver a briga. E já foram assim, ó, com o celularzinho na mão. Eu disse: volta! O culto é aqui, gente. Peraí, pastor. Ainda fizeram assim, ó, como o bom cearense fala: peraí, pastor. Eu digo: pera nada, vem-se embora. Deixa terminar o culto, deixa o pessoal resolver aí. Olha como o ser humano é afastado de Deus. Tem gente que se alegra com a injustiça dos outros. Eu não tenho, irmãos. Já começa de cedo isso. Se você nunca viu uma briga na escola, eu vou te contar. A galera faz logo uma roda no meio, para não ter nem perigo de sair. Antes da briga começar, anuncia em cada sala: vai ter pau, vai ter pau. No meu tempo falava assim, não sei como é que é hoje. Aí vai ter pau lá fora. Quando começa, todo mundo faz logo aquela roda, que é para ter ninguém para não ter como sair. Se a briga estiver devagar, uns começam a empurrar. Eu sou do tempo 1990, mais ou menos. Antes da briga começar, alguém colocava a mão e dizia assim, ó: quem cuspia aqui é homem. O cara lá ia, pá, tirava a mão mesmo na cara do outro e começava a briga. Quando não era assim, desenhava 2 bonecos e dizia: aqui é a mãe de um, aqui é a mãe de outro, quem apagar é macho. Aí quando apagava, meu irmão, o pau comia. Naquele tempo não tinha celular, mas todo mundo já torcia por uma boa briga. Hoje não está tão diferente, está pior. Se acontecer um acidente, é capaz de alguém filmar e não ajudar. O ser humano anda distante do Senhor. Israel tinha todas as leis. Eu volto a dizer, Israel tinha todas as leis, os 10 mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus. E eles achavam que não precisavam de mais nada, porque diziam que Abraão era o seu pai na promessa. Às vezes a gente está na igreja do mesmo jeito, sim ou não? Achando que por nós estarmos na igreja, só quem precisa de Deus é quem está lá fora, quem não aceitou Jesus. Às vezes a pessoa pensa isso: eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não falo da vida alheia, então eu estou muito bem com Deus. Quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus? Quanto tempo faz que você não pega a sua Bíblia nem para limpar? Quanto tempo faz que você verdadeiramente não tem uma intimidade direta com Deus, de ouvir a voz dele, de ouvir ele falando com você, de ouvir ele dando ordens, porque o nosso Deus nos dá ordens para que nós possamos fazer a sua obra. Quem está comigo? Então Jesus está falando aqui nessa parábola das 100 ovelhas, é daquele que está perdido. A 100ª ovelha, ela se perdeu. Tem gente perdida dentro da igreja, assim como tem gente perdida lá fora. Tem pastor perdido, tem ou não tem? Tem. Pastor, como que eu faço para encontrar o Senhor Jesus? Abre comigo a sua Bíblia, por favor. Muito conhecido, Mateus capítulo 11, não desmarca Lucas. Capítulo 11. Versículo 28. Ele diz assim, capítulo 11, versos 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Quem é que Jesus está chamando? Aquele que está cansado, porque o pecado cansa, o mundo cansa. E quanto mais você se envolve com o mundo, quanto mais você se envolve com o pecado, mais atolado você fica. É igual a areia movediça. É ou não, irmãos? Quanto mais se movimenta, quanto mais tenta sozinho, mais fica atolado. Aí Jesus vem e diz assim: vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo... Aleluia, aplauda o Senhor por esta palavra, igreja. Aleluia, Jesus.
Irmãos, a religião, ela afasta o ser humano de Deus, ela não aproxima. A palavra religião quer dizer religar. Às vezes a pessoa é tão ligada à religião, mas é desligada a Cristo. Tem gente que é separado do Deus da obra. Então a religião, ela prende. Estava lá os israelitas, eles tinham os 10 mandamentos, mas não obedeciam nenhum dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Que amava a Deus sobre todas as coisas? Nada. Os israelitas, até hoje, é o povo mais idólatra de toda a terra. O povo que foi escolhido pelo Senhor é o povo mais desviado. Que é isso, pastor? Irmãos, por que Jesus morreu? Porque eles não aceitaram que Jesus era o Cristo. Jesus veio dizendo, eu sou o Cristo, e eles rejeitaram o Senhor ali. Eles rejeitavam tudo que Jesus pregava, eles rejeitavam a palavra. Misericórdia. Jesus curou cego, Jesus ressuscitou morto, Jesus, ele curou leproso, ele curou, uma vez Jesus curou 10 leprosos. Vocês sabem quantos voltaram? Quantos voltaram para agradecer a Deus? 1. E esse único que voltou, nem de Israel, era samaritano. Os israelitas, nenhum voltou para agradecer ao Senhor. Quantas vezes nós estamos na igreja e nós somos assim, totalmente desligados do Senhor, desligados da presença de Deus. Jesus fala com você em sonhos, Jesus fala com você na palavra, Jesus fala com você através de um louvor, Ele fala de todas as formas, e o ser humano às vezes ainda continua trancando o coração. Não é, meus amados? Não é assim? Jesus falava com os israelitas, e quanto mais ele falava, mais os israelitas, eles endureciam o coração. Quer ver? Para não ficar nas minhas palavras, vai lá em João capítulo 8, por favor, para a gente concluir. Olha o capítulo 8 de João. Olha só, o capítulo 8, no versículo 31 e 32. Jesus disse assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Versículo 32. E conhecereis a verdade, só um minuto. Quando Jesus falou assim, conhecereis a verdade vos libertará, olha o que os israelitas, que eram para receber a palavra, responderam no versículo 33. Responderam-lhes: somos descendência de Abraão, e jamais somos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está. Quer dizer, os israelitas já estavam com o pensamento de matar Jesus. E o que Jesus fazia de errado, irmãos? Ele simplesmente pregava a palavra, ele simplesmente curava o cego, ele ressuscitava o morto, levantava o que estava caído, e ainda assim o povo tinha um coração duro. Como é que está o mundo hoje? Você vê pessoa chutando Bíblia, queimando Bíblia. Se você vai pregar a palavra, às vezes a pessoa diz assim: ninguém pode me julgar, só quem pode me julgar é Deus. Eu falava isso essa semana. O julgamento de Deus é diferente do julgamento do homem. Você pode até perdoar alguém, mas no dia do juízo não tem perdão, irmãos. Porque o perdão de Cristo é hoje, enquanto nós estamos vivos, em vida. Ele vai julgar com retidão. Todo julgamento, imagine, meu Deus do céu, o julgamento de Cristo é justo. Ele é justo, ele nunca vai pendar para um lado ou para o outro. Ele sempre vai julgar de uma maneira justa e correta. Vocês estão entendendo isso, sim ou não? Por isso que nós temos que entender que não existe pecadinho nem... é tudo a mesma coisa para Deus. A gente pode classificar um pecado. Eu e você, a gente classifica qual é o pecado maior, qual é o pecado menor. Mas Deus não. Para Deus pecado é pecado. Então para Deus, o que mente e o que mata estão no mesmo barco. Vocês estão entendendo isso, sim ou não? E às vezes o ser humano se sente mais santo porque, pastor, eu não mato ninguém, nunca, não tenho... Tem gente que diz isso, né? Eu não tenho coragem de matar uma barata.
Às vezes a gente classifica qual o pecado maior, qual o menor. Irmãos, pecado é pecado. Aquela ovelha que estava afastada, Jesus foi buscar ela porque ela estava desgarrada do Evangelho, desgarrada da palavra de Cristo. E nós não nascemos, nós não fomos criados para estar desgarrado de Cristo. Nós somos criados pelo Senhor para que na nossa boca estivesse o louvor e a adoração para servir Ele em espírito e verdade, amém? Nós fomos criados pelo Senhor para andar nos caminhos de Deus, embora seja tão difícil, porque não é fácil, mas nós somos criados por Ele, para que Ele olhasse para nós e visse em nossas vidas um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora de Cristo, aleluia. Para a gente concluir, capítulo 8 aí de João, no versículo 39, olha que pesado isso aqui. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, e ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual é a razão? Porque não compreendeis a minha linguagem, e porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade. Aí ele vai falando e vai falando. O que nós temos que entender é que Jesus estava exortando os israelitas, e eles de maneira nenhuma estavam compreendendo que Jesus estava falando com eles. Quantas vezes Jesus tem te exortado? Quantas vezes Jesus tem falado com você? Você não compreende o Evangelho, não compreende a palavra. Não, pastor, ano que vem eu mudo, segunda-feira eu mudo, eu vou mudar isso aqui, e não muda nada. O Evangelho de Cristo é um confronto para nos trazer para o reino de Deus. Amém, meus amados? O maior e melhor, e com todo amor, eu falo isso com todo amor, o maior confronto que existe para nossas vidas, só existe um confronto que é capaz de mudar nossas vidas, que é a palavra do Senhor. Amém? O único confronto que pode mudar nossas vidas, e é com amor, é a palavra do... Então, irmãos, quando Deus exortar você através da palavra, ou quando Deus exortar você através de um sonho, de um louvor, de um irmão, de um pastor, sinta-se amado. Jesus disse: eu disciplino a quem eu amo. Aleluia. Eu quero usar um último exemplo. Quem é pai e quem é mãe? Diga glória a Deus. Você já deu uma palmada no seu filho? Não? Minha avó é daquelas que erra uma linha na agulha, mas ela não erra um chinelo daqui para ali no tronco da orelha. Mas quando você dá uma palmada no teu filho, você deixa de amar ele? Você, filho, se sente menos amado por causa disso? Na hora você pode até ficar com raiva, né? Mamãe diz: passa. O menino já passa torto na porta. Não, mãe, não, mãe, não, mãe. A exortação do pai, a exortação da mãe, é a exortação para endireitar o caminho, porque ama o filho. E quem ama, corrige. Eu não estou ensinando eu não estou fazendo aqui uma apologia que você deve espancar teu filho, batendo nele toda hora, não. Longe de mim isso. Mas eu quero dizer que Deus corrige, que Ele vai nos corrigir com excelência todas as vezes que for preciso. Pergunta assim: por quê, pastor? Porque Ele te ama. Glória a Deus. Simples. Ele te ama tanto que a ideia de perder você para o mundo faz com que Ele venha ao teu encontro, como Ele foi ao encontro daquela ovelha que estava perdida, para corrigir aquela ovelha. A Bíblia diz que quando Ele pegou aquela ovelha, Ele colocou nos braços,
colocou no seu ombro, sarou as feridas e retornou com alegria. A maior alegria de Deus, a maior felicidade de Deus é quando Ele vê o teu retorno à presença dEle. Aleluia. Fica de pé, aplauda o Senhor bem forte, em nome de Jesus.